Aleluia. Feche seus olhos agora, vamos orar. Pai, nós bendizemos o teu santo nome, te damos toda a honra e toda a glória, Senhor, neste lugar, porque se não fosse por Jesus ter obedecido ao Pai e derramado a sua vida, nós não estaríamos aqui, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, em nome de Jesus. Nesta tarde, Senhor, derrama da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia sobre nós e ministra ao nosso coração a tua palavra, Pai, para que sejamos filhos obedientes e possamos crescer em graça diante de ti, diante dos homens. Em nome de Jesus. Amém. Quantos participaram da conferência Mudando o Mundo? Quantos gostaram? Quantos ficaram cheios? Amém. E agora que você passou 3 dias ouvindo que é possível mudar o mundo, quantos creem que é possível? Queria fazer uma pergunta: o que isso mudou dentro de você? E o que isso mudou fora de você? Você está preparado para mudar o mundo? Você está pronto para mudar o mundo? Deus pode contar com você? Com quantos aqui Deus pode contar? Que você vai ajudar a mudar o mundo? Deus pode te comissionar? Deus pode te dar uma missão? Quantos aqui estão prontos para receber uma missão do Senhor? Sabe como é que funciona um quartel? Um exército? Existem missões e os comandantes destacam os melhores e falam: eu vou te dar uma missão. E ele pega aquela missão e vai cumprir a missão. Quantos querem receber uma missão? No nome de Jesus. Nós cantamos que o nosso general é Cristo. Se nós temos um general, significa que nós fazemos parte de um exército. Amém? Abre sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Presta bastante atenção nesses versículos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quantos querem ser bem-aventurados, felizes, ter sucesso naquilo que você vai realizar? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Esse texto é muito forte, nós devemos ler sempre e meditar naquilo que ele está falando para nós. Eu gostei de ouvir essa notícia que a pastora Catiúcia deu, que ontem um grupo foi para a praia e começou a evangelizar, a pregar, a distribuir abraços, e o resultado foi que muitas pessoas já haviam para a nossa terra. Isso significa que nós estamos começando a entender o que é ser praticante da palavra e não meramente ouvintes. Nós ficamos aqui 3 dias, ouvimos palavras, testemunhos. Pelo menos eu fui muito contagiado com as pregações, com a unção que estava aqui nesse lugar. E eu fiquei mais a ganhar vidas, a abrir novas igrejas.
E nós não podemos fazer seminários de missões, de evangelismo, e só ficar ouvindo, só ouvir, só entender, só escutar e encher o depósito e ficar derramando de conhecimento e não colocar em prática. Esse texto de Tiago é muito forte. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Quantos querem ser praticantes? Nós precisamos ser treinados muito. O que muda o nosso ser são os treinamentos. É ouvir a palavra e ser treinado. O treinamento realmente é a coisa mais importante para nós. Quem deseja uma mudança, quem deseja um crescimento, precisa ser treinado. Precisa deixar-se ser treinado. E todos esses treinamentos que estão previstos são imperdíveis. Quantos aqui querem crescer? Para a glória de Deus. Então você precisa ser treinado. E nós estamos oferecendo muitos treinamentos a preços muito bons, muito lá embaixo. Ou seja, para todo mundo poder ser treinado. Amém? E você não deve perder nenhuma oportunidade de ser treinado. Não basta a igreja ficar se enchendo de conhecimento dentro das quatro paredes, sabendo o que está acontecendo lá fora. Eu vou fazer uma pergunta para você. Onde é que acontece o carnaval? Lá fora. Onde que o diabo trabalha? Num ambiente gigante, do tamanho da cidade. Por quê? Ele não fica preso a um salão. Ele vai para a rua e ele ganha muitas pessoas. Carnaval só cresce. E olha que o preço lá é diferenciado, né? Abadá de R$1.000, de R$3.000. Sem falar em negócio de camarote, de avenida, que é uma loucura. As pessoas ajuntam dinheiro o ano inteiro para ficar 3 dias ali. E nós não queremos fazer treinamento de R$10. Essa cabeça que pensa assim não é cabeça de águia. Qual que é o seu plano de voo? Quantos estão lembrados disso? Então você tem que estar ligado. Deixe-se ser treinado, se submeta aos treinamentos para que você possa crescer e você possa realmente acreditar que você pode mudar o mundo. Agora, que mudanças precisam acontecer conosco? Primeiro, quantos lembram da palavra que eu preguei aqui na conferência? Primeira coisa que tem que mudar é: não adianta eu querer falar, olha, faça tal coisa, se eu mesmo não faço, se eu não sou testemunha de que eu já encontrei com o Salvador, com o autor e continuador da vida, com aquele que tem poder para transformar nas nossas vidas, falar daquilo que eu não experimentei. Eu tenho que ser testemunha. Atos 1:8 fala o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Amém? Então nós precisamos, primeira coisa, mudar na minha essência. Lucas capítulo 9. Versículos 46 a 56. Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. Todo mundo achou? Quem já achou Lucas? Quem não achou Lucas, levanta a mão. E quem nem achou, nem deixou de achar. Tem uma galera aí que não é nem de direito, no contrário, né? Lucas 9, 46. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocando-a junto de si. Quem recebe essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande.
Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros, é por vós. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Na sua essência, de que espírito você é? O que tem dentro de você? Como é que é a sua reação quando você vê uma coisa injusta? Esses homens aqui estavam andando nada mais, nada menos do que com Jesus. E eles tiveram uma reação. E Lucas 6,45 fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E a reação deles foi essa: Senhor, queres que mandemos fogo do céu para os consumir? Eles já tinham experimentado o poder de Deus, já sabia que em Deus há poder, mas eles queriam usar esse poder para quê? Para destruir vidas. Efésios diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados. 2 Coríntios capítulo 10, quero ver rapidamente com você. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 6. 2 Coríntios 10. Olha só o que diz: que embora andando na carne, não militamos ou guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Quer ter poder, quer ter autoridade na oração para usar as armas espirituais e não as carnais? Tenha uma submissão completa. Quantos querem ser completamente submissos à palavra de Deus, à vontade de Deus, ao seu líder? Amém? Isso é que vai te trazer poder e autoridade em Deus. As armas da nossa milícia não são carnais. Nós estamos falando de apóstolos que andaram com Jesus, mas que antes de uma verdadeira conversão, as suas atitudes eram carnais. Por isso Jesus falou: ei, de que espírito vocês são? Qual que é a essência que tem dentro de você? Jesus falou: o reino de Deus não vem em visível aparência, mas o reino de Deus vem dentro de vocês. Nós cantamos sobre o invisível ser visível. Como é que o reino de Deus, que não vem em visível aparência, se manifesta em aparência visível, de modo que as pessoas reconheçam o reino de Deus? É através de nós. Se nós temos o reino de Deus, ele vai ser visto por aqueles a quem
nós testemunhamos. Quantos estão entendendo isso? O reino de Deus, ele não vem invisível à aparência, ele está dentro de nós, e nós é que manifestamos o reino de Deus. Qual a essência que tem dentro de você? De que espírito você é? De que natureza são as tuas armas? Quantos aqui já viram uma luta chamada Muay Thai? O cara está sempre dando joelhada, né? A arma mais poderosa que você tem é o joelho. Só que não é o joelho nas costelas do seu próximo. É o joelho dobrado no chão, guerreando, intercedendo, exercendo autoridade e poder no nome do Senhor Jesus. Aleluia! Essa é a parte mais forte do seu corpo, o joelho. E o joelho tem que estar dobrado todos os dias. Você se dobra diante de Deus e os demônios se dobram diante de você. Ponha isso no seu caderno. Você se dobra diante de Deus e os demônios se dobram diante de você pela autoridade, uma vez completa a vossa submissão. Isso é um detalhe super importante da palavra que você tem que entender e apreender para a sua vida. Segurar uma chave. Quando nós descobrimos as chaves do reino, Jesus falou: dar-te-ei as chaves do reino. Tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Isso fala de autoridade, mas essa autoridade, nós vimos aqui, é uma vez completa a vossa submissão. Quantos querem ter essa autoridade no nome de Jesus? Ser um verdadeiro lutador de Muay Thai no reino de Deus, no reino dos céus. Usar o joelho com força. Amém? Quando você usa o joelho com força no chão, ele vai mover o coração das pessoas. Amém? Segunda coisa, tem que haver uma mudança nos meus valores. A essência do reino, ela se manifesta pelos valores que existem dentro de nós. Efésios capítulo 4, versículos de 25 a 32. Versículo 25. Presta atenção nesses conselhos. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais ao Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esses valores, eles têm que estar habitando, morando dentro do nosso coração, para que o reino de Deus possa se manifestar através das nossas vidas. Obrigado. Quando ele diz deixando a mentira, por que que esse discurso aqui de Paulo começa dizendo deixando a mentira? João 8,44 fala o quê? Vós sois filhos do diabo, porque ele é pai da mentira. Então, nós não podemos mentir. Quantos sabem disso? Senão nós vamos estar dizendo que nós somos filhos do pai da mentira, que é o diabo. Por isso a mentira é algo
tão grave, tão sério no reino de Deus. Talvez uma das únicas coisas que nós não conseguimos nem negociar. Nós precisamos entender a misericórdia, mas a mentira é inadmissível. Nós não podemos ser filho de Jesus e filho do diabo ao mesmo tempo. Mateus 6, 24 diz que não podemos servir a Deus e as riquezas, ou nós não podemos servir a dois senhores, ou vamos agradar em um e desagradar o outro. E nós não podemos ser filhos da luz e filho das trevas, nem filho da verdade e ao mesmo tempo filho da mentira. Quantos estão entendendo isso? Por isso, deixando a mentira, aí depois ele fala: irai-vos e não pequeis. Uma coisa é nós sentirmos indignação, aquele ímpeto por alguma coisa, alguma injustiça, mas o próprio Jesus se irou quando ele estava no templo e viu os cambistas, mas ele diz: irai-vos e não pequeis. Você pode ficar irritado com alguma coisa? Pode, somos seres humanos. E quando nós vemos a injustiça sendo praticada, nós ficamos indignados. Quantos ficam indignados? Eu estou indignado com o que está acontecendo no Brasil, com as coisas que estão acontecendo, com a roubalheira, a corrupção. E eu estou fazendo o quê? Orando. Muda, Senhor, muda esse estado de coisas. Não permita que o povo brasileiro continue cego, se vendendo por um prato de comida, vendendo a sua primogenitura por causa de ter uma comida fácil na mesa. Eu estou orando. Não aceito o que está acontecendo, mas eu não vou pegar em armas, eu não vou fazer revolução com as armas humanas. A revolução que nós podemos fazer qual é? Orar, dobrar os joelhos e exatamente colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo da palavra de Deus e nos tornando testemunhas e tornando-nos praticantes da palavra e não meramente ouvintes. Amém? Dizem: não entristeçais o Espírito de Deus. Como é que a gente entristece o Espírito de Deus? Quando a gente começa a não ser sensível à presença dEle, porque Ele habita dentro de nós. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós. E se Ele está morando dentro de nós, e eu começo a praticar carnalidades, gritarias, blasfêmias, cólera, ira, amargura, malícia, eu estou entristecendo ao Espírito de Deus que habita dentro de mim. Ok? Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Quantas vezes os discípulos perguntaram a Jesus: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7. O que Jesus respondeu? Não 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490 vezes por dia. Se o teu irmão te abusar 490 vezes por dia, perdoa. Oh, Jesus. Misericórdia, Senhor. 490 vezes. Só a graça, não é não? E é só com a graça de Deus mesmo que você vai poder fazer isso. E sem a graça de Deus você não consegue fazer nada. Terceira coisa que tem que mudar em mim: meu temperamento. João capítulo 18, versículos 10 e 11. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Qual que era o temperamento de Pedro? Quem que arrisca dizer qual é o temperamento dele? Ele era sanguíneo ou sanguinário? Sanguíneo, impetuoso. Não, ele fazia e depois pensava, né?
geralmente como os sanguíneos fazem, né? Xinga, depois pensa, fiz besteira. Se pudesse voltar atrás. Se eu pudesse recolher as palavras. Ter feito aquilo que eu fiz. Pedro, com certeza, era sanguíneo. Ele era o primeiro a se manifestar. Quando foi para andar no mar, foi ele. Mas por aí vai. Só que ele, andando com Jesus, já na hora da crucificação praticamente, estava com a espadazinha aqui na cintura e puxou a espada e já foi logo decepando a orelha daquele servo chamado Malco. A sorte é que Jesus estava lá, ele tinha uma cola muito boa, colou na hora, deu tudo certo. Cola do poder de Deus. E ele falou, mete a espada na bainha. Você quer me impedir de beber o cálice que o Pai me deu? Jesus reconhecia que a prova a qual ele estava se submetendo naquele momento não foi dada pelo diabo, não. Não foi dada pelos governantes, não. Foi dada pelo Pai. E quantas vezes nós passamos por provações e a gente não consegue ver que é o Pai que está nos dando esse presente? Você está disposto a ser provado pelo Pai? A passar uma provação dada pelo Pai? Como Jesus afirmou, não beberei eu, porventura, o cálice que o Pai me deu? Tanto é que quando ele foi orar, ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele sabia que aquilo que ele estava passando era a vontade do Pai. Quantos querem aprender a reconhecer o cálice que o Pai te der para beber? Quando você aceita, que você assume e você bebe o cálice, aí você tem autoridade para chegar diante de alguém que está passando uma grande provação, fala assim, eu já passei por isso, e Deus me deu graça, e eu venci, e com certeza Ele vai te dar graça, e você também vai vencer. Você aí se torna uma testemunha fiel, uma testemunha que já passou, experimentou, e venceu. E olha que não é fácil. O próprio Jesus pediu para o Pai tirar dele aquele cálice, se fosse possível. Mas ele preferiu cumprir o propósito que estava estabelecido para ele. Amém? Mateus capítulo 26. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é quase sobrenatural. Mateus 26, 47. Mateus é fácil de achar, não é não? Gênesis, Mateus e Apocalipse, pelo amor de Deus, e Malaquias. Se tiver dificuldade nesses 4, fale comigo depois do culto aqui, a gente vai conversar. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal, aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então, Jesus lhe disse, embanha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões, saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador?
todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendeste. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando, fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes do Sinédrio e todo o Sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Nós vemos aqui 4 tipos de atitude nesse texto. A primeira, de Judas, de vender Jesus, vender seu líder, seu mestre, por 30 moedas. Judas era discípulo, andava com Jesus, Jesus era o seu líder, seu mestre, e ele, como apareceu uma boa oportunidade, 30 moedas eram muito dinheiro, ele o entregou, o vendeu, o traiu. Quem perdoaria Judas? Ninguém da torcida do Flamengo aí? É algo difícil demais. E quantas vezes nós estamos no reino e acontecem coisas que lembram isso, uma traição. Alguém que fala, não, vou para outra equipe, não quero ficar mais nessa. Está arriscado do mapa, nunca mais quero falar com essa pessoa, não é? Só porque ele resolveu mudar de equipe, porque você não estava sendo um líder à altura da necessidade dele. Não um bom líder, mas um líder à altura da necessidade. Porque às vezes você vai encontrar pessoas com necessidades muito grandes, que talvez você não tenha para suprir. Já passaram muitos liderados que falaram assim, eu vou para outro lugar, você não tem nada para me ensinar. Falei, Deus te abençoe. Sabe por quê? Um dia eu descobri que Pedro estava conversando com Jesus, e Jesus perguntou, você me ama, Pedro? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Então apacentas as minhas ovelhas. Então quem é que tem ovelha? O bom pastor, Jesus. Eu tenho discípulos enquanto o discípulo quiser. Se ele resolver procurar outro, ó, vai com Deus, Deus abençoe. Amém? Eu não preciso ficar morrendo, me abandonaram, me traíram. Amém? Você é servo, foi usado por Deus durante um tempo, glorifica a Deus, fala, obrigado, Senhor, pelo tempo que eu pude servir a esse irmão. Quantos querem ter essa atitude no nome de Jesus? Se alguém quiser te deixar, abençoa. Amém? O que nós vemos mais aqui? A atitude de Jesus foi chamar o traidor de amigo. O que te trouxe aqui? A que viestes? Imagina, Judas arma um esquema todinho. Vou dar um beijo naquele. E chega e fala, salve mestre. Aí Jesus, sabendo já que ele estava tramando, o que ia acontecer, falou, amigo, você chamaria o cara que está te armando uma cama de gato, né? Te dando uma rasteira, puxando o seu tapete, você chamaria ele de amigo? E eu vou dizer, Jesus não estava sendo irônico aqui não. Era alguém da convivência dele, alguém que comia com ele, que ceava com ele. E que inclusive que Jesus falou, molhou o pão e deu para ele. Falou, amigo, a que viestes? Qual é o propósito de você ter vindo? Para que viestes? A atitude de Jesus foi diferente de Judas.
Agora tem uma outra pessoa aqui nesse contexto que nós vimos, que no momento estava valente com a espada na mão, cortou a orelha do Malco, mas no momento em que as autoridades chegaram, eles deram no pé. E nós sabemos para frente o que aconteceu com esse discípulo chamado Pedro, o impetuoso, o sanguíneo, o sanguinário. Negou diante de uma escrava que falou assim: eu estou vendo o teu jeito, você é discípulo. Ele falou: vos esconjuro, não sou. Negou, mentiu. No mesmo instante que ele estava lá disposto a matar, usar a espada, quando foi escrava por uma serva, ele mentiu. Ele falou: não conheço Jesus não, nunca ouvi falar dele. Como é que é o seu comportamento quando você está lá sofrendo bullying na escola? Todo mundo falando: ih, ele é um crente. Não, sou não. Eu sou, sei lá o que aí, não vou nem dizer. Como é que é você aí, seus valores, seu temperamento? Como é que você age? O que está dentro do seu coração? Você parece com Pedro? Altos e baixos? É o herói da espada, depois é o covarde que corre de uma escrava? Ou você vende o líder, como fez Judas, e você é capaz de chamar alguém que te trai de amigo? Irmão, querido, amigo, eu sou melancólico, não sei se vocês sabem, né? Quantos sabem que eu sou melancólico? Eu sou irado. Sou nervoso. Alguns me chamavam de iráquico. Eu era muito bravo. Eu era um homem. Eu nunca vi ninguém tão bravo como eu. E logo que eu me converti, eu fui fazer um jejumzinho de 12 dias só na água para quebrar a minha ira. Colérico para mim era muito pouco, por isso que eles me chamavam de iráquico. Talvez dizendo que é um irado no superlativo, não sei se era do Iraque, alguma coisa assim, né? Iráquico, iraquiano. E eu comecei a enfrentar o meu problema maior, que era a ira. E eu fui fazer jejum de 12 dias na água. Enquanto a igreja jejuava 3 dias, eu jejuava 12, porque eu era bravo. E eu reagia demais. Eu não podia ver uma injustiça que eu tomava partido do lado mais fraco. Mas Deus foi trabalhando, até Ele conseguir me amansar. E Ele me disse: você vai ser tão manso quanto Moisés. Eu era bem parecido com Moisés na ira. Se alguém pisasse no meu pé, eu não fiz como Moisés fez, né? O cara pisou no pé dele, ele matou. Não a esse ponto. Mas era um grande problema. E eu ficava vermelho, eu ficava roxo de raiva. E literalmente, teve uma vez que e Deus usou muito os meus carros velhos para tratar a minha ira. E um dia, eu estava em Goiânia, na Avenida Paranaíba, e lá quando chovia virava um rio, parecido com o Rio Araguaia, né? A Avenida Araguaia era do outro lado, mas a Paranaíba virava o Rio Araguaia. E o carro era um Fusca, e ele morreu exatamente ali, 1h da tarde, um trânsito infernal, água dando na canela, e eu tive que descer de terno e empurrar um carro. Parecia que ele pesava 2 toneladas. E eu tirei o paletó, e minha esposa que conta que a chuva caía e saía fumaça das minhas costas. Eu estava literalmente pegando fogo de ira, de raiva, né? E isso aconteceu muitas vezes para que eu fosse tratado, eu fosse me quebrantando e tirasse a ira. Meu temperamento ainda é colérico, mas é um colérico que já foi amassado, que o Senhor já pegou, já amassou, já deixou passar por situações que eu fui tendo que me quebrantar.
Fui ouvindo coisas, hoje eu escuto abobrinhas aí, fico quieto assim, parado, pensando, né? Se fossem outros tempos, a mão já tinha passado de um lado para o outro, um cruzado de direita e um de esquerda, e um jab já tinha saído. Mas Deus trata, e Ele fala para tirar de nós toda a ira. Amém? As nossas atitudes, o nosso temperamento tem que ser controlado pelo Espírito Santo. Amém? Quarta coisa que precisa mudar em nós são nas minhas atitudes, as minhas ações. Miqueias capítulo 6. Para a gente terminar, porque o tempo já acabou. Miqueias capítulo 6 diz assim, versículo 6: Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esse é o versículo. Se você pegar esse versículo para você, colocar dentro do seu coração e entender o que é praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente diante do teu Deus, você vai ser uma testemunha explosiva do Senhor. Você vai ser alguém que as pessoas vão ver e falar, puxa vida, aquela pessoa tem alguma coisa diferente, e eu quero conhecer o que é isso que existe nessa pessoa de diferente. Vai perguntar assim, qual é o Deus a quem você serve? Isso aqui é a essência do cristianismo, praticar a justiça. A sua prática de vida tem que ser justiça. Você não pode querer levar vantagem diante das pessoas. Seja justo. Ame a misericórdia. Por isso que eu falei sobre perdão. Até quantas vezes, Senhor, eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7, que já é um absurdo de muito. Não, meu filho, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Aí Jesus falou, olha, você tem que amar a misericórdia. Ame a misericórdia. Porque lá em Mateus capítulo 5, ele diz, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão o quê? Misericórdia. Quantos querem alcançar misericórdia na sua vida? Então você tem que semear misericórdia. Misericórdia peço e não holocausto. E andes humildemente diante com o teu Deus. Provérbios 16, 18 diz que a altivez precede a queda. Então você não pode ser como um sapo que vai inchando, porque vai explodir, e vai arrebentar, e vai quebrar, e vai cair. Deus concede graça aos humildes, e sem a graça de Deus você não vai nem na esquina. Quantos sabiam disso? Sem a graça de Deus você não vai nem na esquina. Quanto mais ir longe, ir nos lugares altos que Deus tem para cada um de nós. Por isso, isso aqui é a essência. Mas, como é que nós mudamos o mundo? Eu falei 3 coisas na conferência. Transforme a si mesmo, transforme o seu ser. Depois transforme o seu pequeno mundo. Aquelas pessoas que estão mais próximas de você, na sua escola, na sua casa. Eu fui o primeiro da minha casa a me converter, e eu sou o 9º filho. Deus usou um tio meu para minha conversão, e ele orou pela minha mãe, que é irmã dele, era irmã dele, apenas 40 anos. E quando foi converter, para ela entrar na bênção, foi o último filho dela, o 9º. Minha mãe foi converter aos 70 anos de idade. Eu batizei minha mãe aos 70 anos de idade. E ela viveu mais 10 anos para interceder pelos filhos.
E hoje na minha casa somos maioria de cristãos. Glória a Deus. Amém. Mas Deus foi fazendo um processo. Quando eu me converti, eles não acreditavam. Isso aí é mais uma dele. Vamos ver quanto tempo vai durar. Graças a Deus já tem durado 33 anos. Para a glória de Deus, 33. Quantos aqui já tem 33 anos? Deixa eu ver. Ninguém tem 33 aqui? Ninguém? Meu Deus. Quando eu me converti, você não era nascido. Aleluia. Você vai ganhar o seu pequeno mundo, as pessoas que estão próximas de você. E depois que você vai estendendo o seu limite, você vai ganhando vidas, vai aumentando o seu território. Aí Deus te leva para transformar o mundo, transformar as nações. Quantos querem transformar as nações? Em nome de Jesus. Amém. Nós mudamos o mundo, deixando que o reino entre dentro de nós e praticando a palavra de Deus, não só ouvindo, mas colocando em prática, como está em Tiago 1:22, indo e alcançando as vidas. Para terminar, Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quantos querem cumprir o ide do Senhor Jesus? Ide. Eu sei que vocês são loucos. Mas olha só. Fazei discípulos de todas as nações. Você tem que crer que Deus é poderoso para te fazer discípulo aqui, fazer com que você faça discípulos aqui, pertinho de você, e de repente o seu limite é as nações, como está no Salmo 2:8. Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Quantos querem essa herança na sua vida, essa promessa? Amém? Vamos ficar de pé. Você pode mudar o mundo. Você pode transformar o mundo. Começa com você. Começa com você. Começa com o pequeno mundo que Deus colocou ao seu redor. E depois você vai receber a graça de Deus para mudar nações. Quantos querem deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida? Fazer com que você mude. Que você seja realmente uma testemunha daquilo que Jesus fez. Quantos querem que o reino de Deus esteja dentro de você? Quantos ouviram a voz de Deus nesta noite? Quantos querem falar: Senhor, muda a minha vida, eu sou teu? Aquela música que nós cantamos, que nós nos rendemos totalmente a Deus. Quantos querem fazer essa entrega, o seu coração, a sua vida completamente no altar do Senhor? Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Coloca a sua vida diante do Senhor. Fala: está aqui a minha vida, Senhor. O meu querer está nas tuas mãos. Entra dentro de mim, Senhor. Invade o meu ser. E me inunda com a tua presença. Me inunda com a tua palavra. Tira de mim tudo aquilo que é do mundo. Eu quero ser transformado para transformar o mundo. Transforma primeiro a mim, Senhor.